Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao 20. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Pai Santo, Deus poderoso, Tu, Senhor, que detém toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria e todo o conhecimento, e nada te é oculto. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, oferecendo culto a Ti, louvando a Ti pela obra maravilhosa que Tens realizado em nossas vidas, em toda a humanidade. Estamos aqui, Senhor, unidos em nome de Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador, buscando, Senhor, a Tua direção. E rogamos, Pai, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, não nos trate conforme as nossas obras, mas conforme a Tua misericórdia e a Tua graça. Derrama, Senhor, sobre nós o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, o Espírito que guia, que consola, que conforta, que nos direciona a sermos filhos que Te adoram em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Senhor, buscando cada vez mais conhecer a Ti. Então atende, Senhor, o nosso clamor, as nossas súplicas, e que possamos, a Igreja Presbiteriana de Filadélfia e todos aqueles que invocam o nome de Jesus, ser realmente uma igreja que glorifica e exalta a Ti, Senhor. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Nós estamos aqui nesta noite reunidos para comemorar o Natal. E essa época, no final do ano, ela é bem interessante porque nos faz ser bastante reflexivos sobre o significado do Natal. Embora, de fato, muitas pessoas vejam o Natal como figuras como Papai Noel, como presentes, como ceia, ainda assim é possível você encontrar nessa época do ano muitas pessoas questionando a respeito da pessoa de Jesus. Recentemente, uma amiga minha esteve no Sesc de Caldas Novas e ela disse que no teatro lá teve um musical sobre o menino Jesus. E não somente com o Natal, mas juntamente com o final do ano, é um período que geralmente nós pensamos sobre questões de ética ou moral, sobre nossas ações, sobre o que nós fizemos no ano inteiro, ou que decisões vamos tomar para o ano vindouro. Sempre essa época do ano nos faz voltar a pensar nessas questões. E por isso que é muito comum você encontrar temas relacionados a Jesus Cristo. Mas ainda existe uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Quem é a pessoa de Jesus Cristo? Porque em muitos lugares, geralmente Jesus é tratado como um menino, como um bebê. Sempre quando a gente vai ver, ou nesses musicais, ou em teatro, ou em pregações, ou sermão, o foco está no menino Jesus, no bebê numa manjedoura, no bebê que está lá num lugar afastado, sendo perseguido, tendo que a família fugir para não ser morto pelo rei tirano. Mas a pergunta é: quem realmente é Jesus?
E esse texto aqui, ele mostra que essa pergunta não é simplesmente importante para nós aqui hoje, no século 21, mas naquela época também é extremamente importante. Aliás, toda a base do cristianismo se reside na pessoa de Jesus Cristo e quem ele é. Você vai ter várias respostas a essa questão. Alguns vão dizer que não, Jesus não foi uma pessoa real, foi uma criação do Império Romano para manipular as pessoas. Outros vão dizer que também foi criação de líderes religiosos para controlar e criar uma religião para manipular todos os outros. Outros vão dizer, não, Jesus foi um grande filósofo, um grande mestre. Se você for conhecer um pouco, até mesmo dentro do islamismo, eles vão dizer, não, Jesus foi um profeta, como Maomé, como Moisés, como Davi, mas nada fora disso. E até dentro do judaísmo também, você vai ver, não, Jesus foi uma pessoa bondosa, uma pessoa que cuidou dos pobres, um humanitário. Mas se você parar para observar, todas essas respostas, elas surgem de ideias humanas, da perspectiva humana a respeito de quem é Jesus. E nessa passagem, nesse trecho que nós lemos, Jesus faz essa pergunta aos seus apóstolos. No versículo 13, se vocês me acompanharem, fala que Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe. Essa região aqui, essa cidade, Cesareia de Filipe, é uma região que fica bem ao norte. É um dos pontos mais longe onde Jesus já pregou. Então, ela fica bem perto do Monte Hermon. Então, é um dos lugares mais distantes. E Jesus escolhe um dos lugares mais distantes em que ele já teve com seus discípulos para fazer essa pergunta. E aí ele faz essa pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ao longo desse ano, em alguns momentos que eu estive pregando, eu falei de várias experiências em que pessoas estiveram com Jesus. E à medida que as pessoas foram conhecendo Jesus, foram descobrindo que ele era ou um grande profeta, que falava de coisas poderosas, uma pessoa com poder para expulsar demônios, uma pessoa que tinha poder sobre a natureza, a tal ponto de só falar e o mar e a tempestade obedecerem. E cada vez mais a fama de Jesus crescia, porque além disso, ele operava milagres e curava enfermos. E não era qualquer enfermidade, não. Eram pessoas que eram desde nascença cegas, pessoas coxas. Eram situações que era extremamente impossível. E aquele povo nunca viu nada parecido. Em toda a história de Israel, surgiram vários profetas, várias pessoas em nome de Deus, mas em nenhum momento viram alguém fazer aquilo que Jesus fazia. Então a fama de Jesus era tão grande que começava a se espalhar, e várias pessoas criavam ideias, criavam teorias. Quem é essa pessoa? Quem é esse judeu? Quem é Jesus de Nazaré? E aí Jesus fala, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Porque a essa altura, os discípulos já ouviram as mais variadas teorias. E aí aqui ele chama, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é uma nomenclatura muito comum no Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel. Em Daniel, capítulo 7... Em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 13, Daniel ele fala, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, os discípulos já conheciam o que significava ser o filho do homem. É uma maneira de você se referir ao Cristo, ao ungido, aquele que ia trazer a redenção. Então, Jesus fala, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, os discípulos falam, olha,
Alguns dizem que é João Batista. Outros vão dizer que é Elias. Outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Por que os judeus associam Jesus a essas pessoas? João Batista, porque ele já era um profeta recente, logo nessa época. E João Batista estava fazendo o mesmo papel que Jesus, de pregar arrependimento. Na verdade, o próprio João Batista, ele dá testemunho a respeito de Cristo. Então, em vez de as pessoas pensarem que Jesus é um João Batista, uma pessoa que surgiu no lugar de João Batista, o próprio João Batista testemunha que não, que esse Jesus não é como ele é uma pessoa totalmente diferente, totalmente superior. Outros vão dizer que era um Elias, que era um profeta no passado muito importante, que no tempo do rei Acabe, em que havia todo mundo se afastado de Deus, ele se permanece perseverante e se permanece fiel a Deus para trazer o povo de Israel aos caminhos do Senhor. E ainda assim, em um outro momento, na transfiguração, está Elias e Moisés apontando que Jesus é maior do que Elias. E outros vão dizer Jeremias ou algum dos profetas. E todos os profetas apontam para Jesus. Então é uma coisa estranha e curiosa a gente observar que todo mundo está comparando Jesus pé de igualdade com os profetas. Mas toda a narrativa das Escrituras nos mostram que não. Que Jesus não é simplesmente um profeta, que Jesus não é simplesmente um mestre da lei, que ele não é simplesmente mais uma pessoa como tantos outros, mas há algo que distingue ele de toda a humanidade. E aí, ele continua, mas vós, quem dizeis que eu sou? Um fato curioso aqui é que na primeira pergunta, Jesus fala, quem diz ser o filho do homem? Ou seja, quem o povo diz ser esse que ia cumprir a promessa, a profecia? Agora Jesus está dizendo, quem vocês dizeis que eu sou? E isso é uma coisa curiosa, porque até agora você não vê Jesus falando abertamente que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo. Ele se guardava de não deixar isso popular, de não deixar esse conhecimento se espalhar. E faz todo sentido agora a gente entender por que ele foi para Cesareia de Filipe, um lugar distante, porque ele revelou-se aos seus discípulos. E aí, quando ele pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro, ele responde, e ele fala algo que nenhuma pessoa poderia saber e nenhuma pessoa poderia ter esse conhecimento. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Uma coisa curiosa e fantástica que nós aprendemos aqui é que não foi Simão, não foi Pedro, que por si só juntou as peças. Espera aí, Jesus, você é uma pessoa que faz milagres, você expulsa demônios, você faz tudo isso, então você é o Filho de Deus. Nós temos aqui diante de nós Deus encarnado, o Filho de Deus presente no nosso meio. Não foi Pedro que sozinho chegou a essa conclusão. E isso é uma das coisas mais cruciais e importantes para nós compreendermos nesta noite. Nenhuma pessoa neste planeta pode chegar à conclusão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus por si só. Por isso que eu comecei esse sermão falando que existem várias teorias, dizendo, não, Jesus é um grande profeta, um grande mestre, é um professor, é um humanitário e tal. Tudo isso surgindo da mentalidade humana, tudo isso surgindo da nossa mente limitada. Mas essa declaração de Pedro, em que ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Senhor Jesus fala, mas meu Pai que está nos céus. Então, quando ele fala, não foi carne e sangue que te revelaram, ou seja, não foi nenhuma artifício humano, não foi nada humano que fez você chegar a essa percepção, mas foi o meu Pai. Você só está dizendo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus, você só tem esse conhecimento porque o meu Pai te revelou. Da mesma maneira, nenhum de nós podemos ter esse conhecimento de que realmente Jesus é o Filho de Deus se o Pai não nos revelar.
Qualquer pessoa pode pegar as Escrituras, a Bíblia, e fazer um curso extensivo, pode fazer um mestrado, um doutorado em teologia, e depois de vários anos estudando, tipo, nossa, eu cheguei nessa conclusão que realmente Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que esse conhecimento, Paulo fala que é loucura para o mundo, porque Deus não dá simplesmente àqueles que se esforçam na sua capacidade intelectual, mas Deus entrega pela graça àqueles que são fiéis, que seguem a Cristo. E ele diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque meu Pai te revelou. E uma curiosidade, um ponto bem importante que nós precisamos aprender é que, apesar do mundo ter várias teorias ou várias ideias a respeito de quem é Jesus, uma coisa muito importante também é, quando a gente olha para nós sabemos de fato quem é Jesus. Porque, de fato, se Jesus não é ninguém, foi simplesmente mais uma pessoa que morreu e que viveu nesse mundo, então não faz o menor sentido nós estarmos reunidos aqui nesta noite celebrando o Natal. Não faz nenhum sentido a gente ficar pensando no Natal como uma comemoração, celebração do menino que está num bebê, que está numa manjedoura. Jesus não é simplesmente um menino que está numa manjedoura, ou um profeta, ou um mestre, ou um filósofo. Mas Jesus é algo que nós precisamos buscar a revelação que vem do alto, que vem de Deus, que está nos céus, para nós conhecermos. Porque, do contrário, assim como várias pessoas no mundo inteiro têm ideias, teorias, suposições, a pergunta que eu faço esta noite é: nós que estamos aqui, realmente conhecemos Jesus? Ou temos uma ideia baseada no nosso entendimento, na nossa compreensão? Nós realmente conhecemos quem é Jesus, nós sabemos quem Ele é, e nós sabemos a importância dele para a humanidade. Porque se nós não entendemos quem de fato é a pessoa de Jesus, nós vamos viver uma fé fraca, uma fé vã, e isso não vai fazer a menor diferença em nossas vidas. E para que nós possamos compreender, é indispensável que nós olhemos nas Escrituras e possamos ver de fato quem é Jesus. E uma das declarações mais extraordinárias a respeito de Jesus se encontra em Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio a este mundo e se declarou como sendo Filho de Deus, que veio do mundo espiritual, do reino celestial, e andou sobre nós. Por isso que nós precisamos compreender realmente a importância da segunda pessoa da Trindade se ter feito o homem, ter andado no nosso meio. Um famoso professor de Oxford, C.S. Lewis, que era um ateu, ele ainda não acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus. Em um dos livros dele, Cristianismo Puro e Simples, ele levanta 3 hipóteses a respeito da pessoa de Jesus. Porque nós vemos Jesus se declarar ser o Filho de Deus, ser o Cristo. E o C.S. Lewis diz que existem 3 hipóteses. A primeira, que ele é um mentiroso, que ele não é ninguém, que ele veio aqui, foi simplesmente um judeu como qualquer outro judeu e mentiu dizendo que era o Filho de Deus e que era o Cristo. A segunda hipótese é que ele era um lunático. Ele realmente acreditava que era o Filho de Deus, mas que ele não tinha sanidade mental. E por isso, tanto essa primeira hipótese como a segunda não nos fazem querer seguir a essa pessoa. Mas a terceira hipótese que o C.S. Lewis levanta, que é bem famoso por escrever os livros das Crônicas de Nárnia, e uma das coisas bem interessantes é que, embora antes, no seu passado, ele era um ateísta fervoroso em fazer palestras, em divulgar o ateísmo, ele se tornou um grande defensor da fé cristã. E ele diz que a terceira hipótese é: se ele afirma que ele é o Filho de Deus e que ele esteve nesse mundo, então a terceira hipótese é que ele realmente é
quem Ele diz ser. E nas nossas vidas faz total diferença isso. Porque se Ele é um lunático ou um doido, ok, vamos viver as nossas vidas de acordo com a gente bem entender. Vamos seguir o que o mundo diz, vamos fazer as nossas escolhas de acordo com o nosso próprio entender. Mas se existe um Deus que se humilhou, como Isaías escreve aqui no capítulo 53, tomou nossas enfermidades, se humilhou, tomou o castigo que nos traz a paz, para nos dar salvação, para nos dar redenção, para que não simplesmente comemoremos o Natal pensando que ele é um bebê que, coitadinho, sofreu na mão de um rei e que depois ia morrer nas mãos de Pôncio Pilatos. Mas ele veio justamente para cumprir a maior obra de toda a humanidade, a minha, a tua, a nossa redenção. Toda a história, tudo que existe na história da humanidade, até na história do universo, tem como centro Cristo Jesus. E eu creio que um dos pontos mais cruciais a gente entender realmente quem é Cristo está lá em Apocalipse. E eu peço aos irmãos que acompanhem comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João, que era muito próximo de Jesus, esteve exilado na ilha de Patmos. E ele teve visões grandiosas. E ele relata aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É interessante João relatar essa visão de Cristo glorificado, porque isso mostra quem realmente Cristo é. E toda essa simbologia que ele vê mostra que Cristo, ele é todo-poderoso, que ele tem todo o poder. Tem alguns, eu não vou adentrar em todos os detalhes, mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Uma é que ele vê ele com cabelos brancos, com uma alva lã. Em todo o Antigo Testamento, havia uma cultura de você respeitar os mais idosos. E ele chamava até você respeitar as cãs. Cãs quer dizer cabelo branco. Então, as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, elas eram respeitadas pelos mais jovens, por quê? Porque eram pessoas com sabedoria. Eram pessoas que tinham uma longeva vida e, por conseguinte, eram pessoas sábias. E quando você via um rei que tinha cabelos brancos, porque ele não morreu na sua juventude, mas o seu reino prosperou por muito tempo e ele teve um reinado longevo. Então, quando a gente vê aqui Jesus com cabelo branco, mostra a eternidade, de que ele continua reinando para todo sempre. Uma outra ponto que chama atenção é olhos
como fogo, como chama de fogo. Ou seja, isso mostra que são olhos que não são nada oculto, mas ele conhece. E não é à toa que exatamente isso, no começo dessa carta, desse livro de Apocalipse, Jesus manda cartas às igrejas. E ele fala, eu conheço as tuas obras, eu conheço você, eu sei. Então, por que é interessante a gente olhar essa visão de Cristo? Porque ele reina, ele é poderoso, ele não é um menino numa manjedoura, ele não é uma pessoa que sofreu na mão do Império Romano, mas ele é poderoso. E outro ponto importante ele conhece a sua igreja. Ele sabe o que se passa na igreja presbiteriana em Filadélfia. Ele sabe o que se passa nos nossos corações. Ele sabe das nossas obras. Ele sabe do nosso comportamento. Nada é oculto a ele, que tem olhos como chama de fogo. Enquanto muitas vezes nós estamos perdendo tempo pensando que Jesus é simplesmente uma pessoa que vai satisfazer as nossas vontades, que vai satisfazer os nossos desejos, que vai simplesmente ser uma pessoa que vai fazer uma obra social, de caridade, a gente esquece quem de fato ele é. E a primeira coisa que a gente precisa reconhecer quem ele é que ele é Deus Todo-Poderoso. E a ele pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. E o que esses textos eles nos ensinam? O que nós podemos aprender desses ensinamentos? Primeiro, não é o nosso intelecto, não é a nossa capacidade que nos vai fazer compreender quem é Jesus. Existem várias teorias, até mesmo doutrinas estranhas dentro da igreja, querendo guiar, dizendo quem Jesus é e quem Jesus não é. A maneira mais crucial de nós compreendermos quem é Cristo se nós buscarmos a Deus e pedirmos a Ele que abra os nossos olhos, que abra o nosso entendimento e que nós possamos compreender à luz das Escrituras quem de fato Ele é e como nós podemos viver para glorificar Ele. Do contrário, vamos ser simplesmente meros religiosos. E um segundo ponto também que é muito crucial e muito importante Ele é Senhor, Ele está à direita de Deus Pai, Ele reina, e Ele não está alheio às nossas dores, nossos sofrimentos, mas Ele conhece. Nós estamos aqui não simplesmente para comemorar o nascimento de um bebê, mas nós estamos aqui para lembrar que Deus veio a este mundo, tomou as nossas dores, para que nós possamos agora não sermos mais filhos da ira, mas filhos de Deus. E assim como Jesus é o Filho de Deus, nós também somos chamados filhos de Deus. E que agora nós podemos sim pertencer a essa família e podemos viver para a glória de Deus. E que nós possamos cada vez mais ter essa compreensão e que o Espírito de Deus nos faça compreender que nós estamos aqui não com o propósito de simplesmente ser mais uma religião, ou de seguir uma doutrina, ou de seguir ensinamentos humanos, mas isso não veio da mentalidade de homens, isso não veio dos apóstolos, da cabeça deles, mas porque Deus revelou à humanidade o seu propósito de nos salvar e de nos fazermos entrar na sua família. E que no fim dos tempos nós possamos, como lá em Apocalipse, no capítulo 5, dizer: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Para Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Oremos. Pai amado, Santo Deus, Tu, Senhor, que és soberano sobre tudo e sobre todos. Tu, Senhor, que conhece os nossos corações e não há nada, Senhor, que podemos esconder de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, celebrando a vinda do Teu Filho a este planeta, que mudou não somente a minha história, as nossas histórias, mas mudou completamente toda a humanidade. E, Senhor, esse é um conhecimento que não deve ficar oculto. Tu não permitiu, Senhor, que esse conhecimento ficasse somente em Jerusalém ou somente dentro do povo de Israel, mas o Senhor usou Teus filhos, Teus discípulos, os apóstolos, a espalhar as boas notícias de que agora temos a salvação
no Filho de Deus, no Cristo, que é muito mais do que um mestre, um professor, um filósofo, mas é o teu Filho. E nós te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos, nos faça compreender cada vez mais, Senhor, a profundidade disso, porque muitas vezes, Senhor, nós reconhecemos, somos cegos. Às vezes lemos, estudamos a Tua Palavra e muitas vezes ela não entra nos nossos corações. E até como essa visão de João em Apocalipse, que da sua boca sai uma espada de 2 gumes que penetra, que entra no nosso interior. Assim que nós te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra entre no nosso íntimo, no nosso interior e transforme as nossas vidas, para que possamos compreender, Senhor, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo Jesus para conosco. Não simplesmente para fazer Ele como um menino numa manjedoura, bonitinho, fofinho, ou simplesmente alguém para fazer as nossas vontades, os nossos caprichos, mas um Deus a quem nós temos a honra, o privilégio e o prazer de servir, de adorar, de glorificar, de engrandecer através das nossas vidas, através da santidade em nós e através, Senhor, do anúncio das boas novas do Evangelho. Auxilia-nos, Senhor. Permita-nos, Senhor, compartilhar cada vez mais as boas novas do Evangelho. E que nós possamos também, Senhor, não falar aquilo que vem dos nossos corações e não aquilo que vem da mente humana, mas falar aquilo que o Senhor tem revelado a nós, àqueles que ainda não conhecem a Ti. E que o Senhor possa transformar a vida deles, em nome de Cristo Jesus. E é em nome do nosso Senhor que nós oramos. Amém.